Boa noite para você ligado na CDL FM. Mais uma vez, toda segunda-feira à noite, a gente está aqui a partir das 8 da noite no Conectamente para falar sobre visão que completa o entendimento do que é empreender, do empreendedorismo. Para você que é empreendedor, para você que conhece, para você que quer conhecer e para você que pesquisa o tema, é interessante. E o programa de hoje vai abordar um aspecto completamente importante para essa compreensão. Antes de apresentar o nosso convidado, Fernando Cardoso, titular desse programa, vice-presidente da CDL BH, vai fazer a introdução do tema. Boa noite, Fernando. Boa noite, meu amigo Paulo Leite. Boa noite aos ouvintes da Rádio CDL. No Brasil, milhares de trabalhadores sofrem com dores nas costas, tendinites e outros problemas ortopédicos, que muitas vezes têm origem no trabalho. E isso, Paulo, com certeza na produtividade dessa pessoa tem um impacto ainda maior, que atrapalha tanto no aspecto pessoal, mas também no aspecto profissional. E hoje a gente tem um especialista para falar desse tema aqui, né, Paulo? Eu quando vi que o tema era esse, eu até comecei a ficar preocupado se eu estou sentado direitinho, ergonomicamente preparado para o meu trabalho. Mas quem vai conversar conosco é o médico do centro, o médico do Hospital Ortopédico da ACD, Alan Ono. Doutor Alan, prazer conversar com você aqui. Que bom que você aceitou o nosso convite. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Fernando. É um prazer enorme estar falando aqui com vocês, a toda a audiência da Rádio CDL e um abraço aos meus amigos mineiros e mineiras que nos ouvem. Bom, eu não tenho nenhum problema de dores, mas o Fernando, que está mais velho do que eu, já tem. Então eu vou deixar ele fazer a primeira pergunta. Diga lá, Fernando. Tô mais moído, né, Paulo? Vamos lá, doutor Alan, vamos começar do início. Explica pra gente o que é uma doença ocupacional. Então, as doenças ocupacionais, né, Fernando, são aquelas doenças relacionadas ao ambiente de trabalho, ao local de trabalho e ao trajeto ao trabalho, né? Então, toda doença do trabalhador, né, que esteja relacionada a uma dessas três coisas, né, à execução do trabalho em si, ao trajeto, né, e à execução do trabalho, isso daí é considerado uma doença ocupacional ou uma doença relacionada ao trabalho. Tá certo? E são as mais diversas possíveis, né? Vão desde aí de lesões nos tendões da mão, nos tendões do ombro, lesões de joelho, lesões de coluna, e a maior parte dessas lesões, elas são preveníveis, né? É desde que haja uma atenção aí tanto do trabalhador quanto do empregador, né? É fundamental essa parceria. Você falou em atenção do empregador ou do trabalhador. Então, que hábitos ou condições de trabalho mais contribuem para o surgimento dessas doenças? E se há, por exemplo, diferença entre eu ser um profissional de escritório e eu estar numa posição operacional? Ótima pergunta, Paulo. Hoje, a maior causa de afastamento do trabalho, né, isso no mundo inteiro, não é só no Brasil, né, em qualquer país em desenvolvimento, por exemplo, é a dor lombar, a dor nas costas, né? Isso causa atualmente 3,5 milhões de afastamentos no Brasil, né? Então, a dor nas costas, ela está muito relacionada, primeiro, à posição de trabalho. E quando a gente pensa nisso, são duas questões. Primeiro, a monotonia no local de trabalho. Então, um funcionário que ele passa aí mais de 3 horas do seu dia sentado, esse paciente ele tem mais de 5 vezes chance de desenvolver uma hérnia de disco. Ou, por exemplo, um profissional da segurança que passa ali 6 a 8 horas de pé sem mudar de posição. Esse trabalho estático também vai aumentar a chance aí em 5 vezes dele desenvolver uma hérnia de disco. Então, primeira coisa, o que é importante, ter uma mobilidade saudável no local de trabalho. Se é o funcionário do escritório, tem que levantar mais vezes, a cada 40 minutos, 1 hora, levantar, corrigir a postura, respirar, né? Isso é fundamental, né? Mudança de postura durante o trabalho, né? Então, tanto o profissional de escritório quanto o profissional de uma linha de produção, ele está sujeito ao problema da hérnia de disco lombar, que hoje é o mais frequente, é o que causa mais afastamento, mais sinistralidade para os convênios das empresas também, né? Então, é muito importante ter atenção à coluna lombar aí, tanto os funcionários quanto o empregador. Você falou da hérnia de disco. Além dela, quais outras doenças ocupacionais ou as principais
doenças ocupacionais que acontecem hoje? Então, outra frequente, muito grande, são as lesões dos tendões das mãos, né? Então, boa parte dos trabalhos hoje são trabalhos que exigem uma digitação aí frenética, uso de mouse, teclado, né? Então, a gente vê que o uso excessivo desses aparelhos vão levar aí muitas vezes, principalmente se associado a uma posição errada de digitação ou uma técnica de digitação errada, vão levar à inflamação dos tendões das mãos, né, e do cotovelo, muitas vezes, pela maneira com que o funcionário apoia o cotovelo na mesa, né? Se você for ver, então, linhas de produção, né, movimentos manuais repetitivos podem levar a lesões, inclusive longe da mão, lesões no ombro, né, para aquele movimento de ir e vir, né? Então, são lesões muito frequentes. Outra lesão muito frequente é a lesão da cervical, do pescoço, né? A hérnia de disco cervical. Em muitos locais de trabalho, o funcionário fica ali com a cabeça curvada, a cabeça baixa, né, ali digitando ou produzindo algo, e isso vai fazer com que aumente a pressão na região da cervical, e o que vai levar aí a dor cervical crônica, a hérnia de disco, e muitas vezes pode levar, inclusive, a cirurgias, né? Cirurgias do ombro, cirurgias da coluna cervical, e hoje o que a gente tem mais visto, né, são os problemas tanto cervicais quanto lombares, né? Como é que um trabalhador pode perceber que ele está desenvolvendo uma lesão ocupacional? E quais sinais ele não pode ignorar de jeito nenhum? Ótimo, Paulo, ótima pergunta. Então, tudo começa com um leve desconforto, né? O paciente, ele começa a sentir uma articulação ou começa a sentir a coluna cervical, a coluna lombar desconfortável, né? O paciente chega assim e fala, doutor, dá umas 5, 6 horas da tarde, eu não tenho posição, eu fico me ajeitando na cadeira, ou a mão começa a ficar mais lenta para digitar. Então, tudo começa com um pequeno desconforto. Depois isso vai passando para um inchaço, né? Fala, doutor, olha, eu sinto ali a região do pescoço inchada, ou o ombro vai ficando inchado no fim do dia, ou a mão vai ficando inchada no fim do dia, né? De tanto fazer esse determinado movimento, né? E depois do desconforto passa para uma dor, né? Então fala, olha, toda vez agora que eu faço essa mesma coisa, eu sinto dor, né? E essa dor vai culminar, se não for tratada, numa incapacidade física. Então, o paciente fala: hoje sou incapaz aí de ficar sentado 1 hora, 2 horas por conta de uma dor, ou sou incapaz de digitar mais que 30 minutos porque a mão vai doer, vai inchar, né? E isso vai levar fatalmente aí ao absenteísmo, né? A falta no trabalho, né? O que é ruim, tanto para o empregado quanto para o empregador, né? Que não vai poder contar com aquele funcionário. E se houvesse ali uma prevenção, muitas vezes, por parte de ambos, né, não chegaria nesse ponto de ter que afastar ou de ter um atestado médico, né? Doutor Alan, você falou aí da percepção do funcionário, acho que é bem interessante, e também falou da prevenção. Aí entrando nas empresas, qual o papel a empresa pode exercer para prevenir esse tipo de situação? Olha, Fernando, vou te dar dois grandes exemplos sem citar o nome da empresa, tá? Se Então, eu quiser trabalhei citar, com pode citar, aqui não tem funcionários. problema de fazer jabá não, né, Paulo? Nenhum, nenhum, nenhum. Eu trabalhei com funcionários, atendi bastante tempo funcionários de uma seguradora japonesa, né? E essa seguradora, toda a administração dela era japonesa, né? Então, os funcionários vinham e falavam assim: poxa, doutor, na minha empresa tem tudo. Então, tem a sala de Pilates com professor de Pilates, tem um fisioterapeuta na empresa, tem um massagista na empresa, e eles me encaminham para cá, para o doutor, que é um médico, né, referenciado. Né? Você acha que eu devia fazer a fisioterapia da empresa, a massagem na empresa? Né? Aí eu falei para o paciente, ele falou assim, falei, com certeza, isso daí não é uma bondade da empresa, isso é uma estratégia. Qual que é a estratégia dessa empresa? Você sabe assim, japonês não gosta, eu sou descendente de japonês não gosta de perder dinheiro, não. O japonês é muito pragmático com a parte financeira. Então, o que que o japonês da empresa falava? Ah, você afastou com dor nas costas. Ah, afastei. Você fez a fisioterapia da empresa? Não.
Foi na academia da empresa? Não. Fez a massagem na empresa? Não. Então, rua, você está fora da empresa, né? E outra empresa que eu vi isso acontecer também foi uma empresa alemã, né? Uma montadora de automóveis alemã aqui no Brasil, né? E eu estava tratando uma engenheira da empresa, alto escalão da empresa. Ela falou assim: ó, doutora, a empresa mandou eu fazer a fisioterapia lá, né? Junto com o pessoal do chão de fábrica ali, o pessoal da linha de produção. Eu devo fazer? Eu falei, com certeza, a empresa alemã quer que você faça lá, porque, primeiro, vai ser boa a fisioterapia porque ela quer que você melhore. Ela quer te manter no local de trabalho, ela não quer que você afaste. E se você não fizer, muito provavelmente, se você tiver que operar ou tiver que passar por um afastamento maior, eles vão te desligar, porque eles querem que você participe dessa rotina de saúde que a tua empresa promove. E com isso, a empresa poupa como? Primeiro, a sinistralidade do convênio, né? Sinistralidade, para quem não sabe, o convênio, antes de pegar uma grande empresa, ele vê quais são os grandes problemas de saúde daquela empresa, né, o que os funcionários daquela empresa sofrem e calcula o risco, né, daquele convênio aumentar com sinistro, né, com abertura de sinistros, como internações, cirurgia e tal. Então, você tendo funcionários que internam menos, que operam menos, essa empresa vai economizar aí provavelmente no convênio. Tá? Outra, o absenteísmo tem um custo para a empresa, né? O funcionário que não vem, né, o que falta para um problema de saúde, além da falta daquele serviço, ele vai causar um problema financeiro para aquela empresa também. Então, essas empresas, elas têm uma visão além, né? Elas acham que o funcionário, ele tem um valor, né? Um valor como pessoa, como ser humano, e um valor financeiro para aquela empresa. Bom, e agora é a questão que a gente tem que olhar para o outro lado dessa história. Se as doenças não são tratadas, que tipo de impacto isso pode causar como qualidade de vida ou até como saúde mental naquele que não fez o tratamento? Esse é um dos grandes problemas, né, Paulo? Muitas lesões, elas causam uma incapacidade, às vezes parcial, mas uma capacidade permanente. Um grande exemplo, por exemplo, é no caso dos motoristas, seja os motoristas aí de ônibus, os motoristas de automóvel, de carro. Dirigir é algo que aumenta muito o risco, por exemplo, de hérnia de disco lombar, né? E aí, não é que o paciente, após a cirurgia, ele não pode dirigir. Ele até pode dirigir, mas ele não vai aguentar a mesma quantidade de horas que ele aguentava, provavelmente antes da lesão ou antes da cirurgia, né? Isso vale para outros tipos de trabalho. Então, essa incapacidade física que o paciente lesionado ou paciente experimenta, ela leva também a um comprometimento da saúde mental, né? A sensação de se sentir incapaz, a sensação de não se sentir capaz de exercer uma profissão ou de exercer um trabalho. O que eu costumo pregar para as empresas, para os autônomos, para os empresários e para os funcionários de empresa que eu trabalho, é que deve existir sempre no local de trabalho mobilidade, né? Então, tem que ter mobilidade no meu trabalho, de não ficar na mesma posição o tempo todo, de ficar executando a mesma tarefa o tempo todo. Então, tanto as empresas quanto os funcionários, eles deveriam chegar em algum acordo para que todos tivessem essa promoção de saúde. Então, por exemplo, eu vi isso muito em empresa lá nos Estados Unidos, né? O cara está ali coordenando uma fila de um parque de diversões, né? Por exemplo, lá da Disney. Ele fica 15 minutos revistando bolsa, depois 15 minutos andando, depois 15 minutos sentado verificando crachá. Então, há uma movimentação dentro do local de trabalho. Isso em algumas empresas brasileiras, inclusive empresas públicas, né? A gente vê esse turnover, né? No qual o funcionário ali, ele está ali 10 minutos no guichê de atendimento, 15 minutos no computador de escritório, 15 minutos cuidando de uma fila. Então, essa mobilidade é muito saudável. Outra coisa, as empresas, né, tanto do setor público quanto privado, elas têm que enxergar também que o profissional ele envelhece, né?
E com o envelhecimento vem coisas boas e coisas ruins. Então, por exemplo, um profissional da área de manutenção, né, um eletricista, ele vai subir escada com 60, 70 anos, isso vai ter um grande risco, mas é a sabedoria dele, o conhecimento dele, a técnica dele deve ser valorizada pela empresa. Então a empresa ela tem que saber reposicionar esse funcionário para aproveitar o conhecimento que ele tem sem arriscar a saúde física desse paciente. Então isso é muito importante, né? Saber que o profissional ali que está, né, numa linha de produção, esse profissional ele vai envelhecer, ele vai sofrer lesões relacionadas àquela movimentação, mas se ele tiver um turnover dentro da empresa, né, uma hora ele está na linha de produção, uma hora ele está ali no atendimento ao cliente, sei lá, né, isso vai fazer com que ele tenha uma durabilidade maior, com que ele adquira mais experiências intelectuais dentro da empresa. Então, isso é muito importante, eu acho que é uma mudança de mentalidade que vai trazer tanto benefícios humanos para as empresas, quanto benefícios financeiros para as empresas, por que não? Ô, doutor Alan, e uma curiosidade agora. Você falou da questão do ir e vir do trabalho, que é uma responsabilidade da empresa também. E eu queria saber se essa situação ela está mais ligada a acidentes, né? A traumas, a alguma coisa. Porque eu falo assim, a gente pensar no transporte público, com certeza a cadeira não deve ser a mais adequada. O metrô também não deve ser o mais adequado. Nesse sentido, também a empresa tem essa responsabilidade? Com certeza, o acidente de trajeto, tá? Ele entra, né, como acidente de trabalho. Se o funcionário ele se acidentou no caminho de casa para o trabalho, né, é aberto o comunicado de acidente de trabalho, né? Ele tem todos os direitos relacionados ao acidente de trabalho. Então, isso deve ser visto tanto pelo empregado quanto pelo empregador, né? O paciente também, o empregado, ele não quer se machucar, ele não quer se lesionar, ele tem que evitar os riscos, né? Então, eu acredito muito, né, em algumas empresas que tentam mudar as suas sedes para regiões onde mora a maior parte dos trabalhadores. Isso a gente tem visto esse movimento em São Paulo, né? A mudança de grandes empresas, escritórios para regiões, às vezes, fora do centro da cidade, né? Empresas grandes que fazem, né, toda uma logística para que o seu funcionário mude para perto da onde ele trabalha, né? Então, hoje no Brasil a gente tem grandes multinacionais e empresas menores também que fazem isso, né? Buscam um profissional perto da sede da empresa ou buscam de uma maneira trazer esse profissional de uma maneira segura até a empresa dele, né? Então, tudo isso reverte em muito menos gasto para a empresa do que ela vai ter com um acidente de trabalho, né? Porque os acidentes de trabalho também podem gerar processos trabalhistas, né? Não é minha área aí, é advocacia, mas você pode ter processos trabalhistas, né? Então, as empresas têm visto isso, né? Eu acho que as empresas que ainda não viram, não veem a vida do seu trabalhador, do seu empregado como um todo, elas vão sofrer com esses problemas de acidente de trabalho, principalmente numa cidade do tamanho de BH, né? Numa cidade do tamanho de São Paulo, Rio de Janeiro aí, né, essas cidades grandes, você vai ver esses problemas, né? O Com o gasto com trânsito caótico, transporte, né? o E acho que trânsito, o paciente. Aqui em São Paulo, nós temos pessoas que levam 3 horas do dia para chegar no seu local de trabalho, né? Aí em BH, acredito que é próximo disso, uma hora e meia para chegar no local de trabalho, e o trabalhador já chega cansado, produz mal, chega com dor, quando não se acidenta no meio do caminho, né? Então, eu acho que essa é uma linha de pensamento aí que as empresas tem que buscar, né, que o empresário tem que buscar, né, privilegiar aí, locais onde estão seus trabalhadores antes de montar. E hoje, né, também privilegiar os sistemas híbridos de trabalho. Eu acredito que nem o totalmente remoto, né, que isso tem alguns problemas também. E aí a empresa também ela entra como responsabilidade pelo trabalho remoto, né, pela lesão ocupacional que ocorre no trabalho remoto. As empresas também são responsáveis, né? Então, não dá para isentar nenhum trabalho remoto. Eu acredito muito nos sistemas híbridos de trabalho quando é possível, né? E na otimização de todas essas condições da vida do trabalhador junto à empresa.
Eu acho interessante que quando o assunto é bom, o tempo passa rápido. E aí a gente fica cheio de perguntas. Eu tinha aqui mais perguntas elencadas, mas infelizmente o tempo é senhor da razão, já disse o poeta. E a gente tem que obedecê-lo. Chegamos ao final, mas antes de te agradecer, doutor Alan, eu queria que o Fernando Cardoso fizesse aí uma síntese, um resumo dessa nossa prosa de hoje. Paulo, acho que, igual você falou, foi muito interessante. Eu acho que cada vez mais, né, as empresas têm que ter essa preocupação, com seus funcionários, porque isso está muito conectado à sua produtividade. O que as empresas querem, com certeza, é que os negócios cresçam, prosperem, e isso só vem através das pessoas. E para isso elas precisam estar bem. Tá aí, conversamos com o Dr. Alan Ono, que é médico do Centro Médico do Hospital Ortopédico da ACD. E é interessante porque nós falamos de saúde ocupacional. E isso eu acho que é bom a gente frisar. Nós não falamos de doenças ocupacionais, nós falamos de saúde ocupacional. Essa visão é sempre muito positiva. Doutor Alan, que bom que você aceitou o convite para essa prosa. Ficamos muito felizes de te ter aqui conosco. Eu que agradeço. Um grande abraço a toda a audiência da Rádio CDL e um grande abraço a todos os mineiros, né, a toda a BH aí. Foi um grande prazer participar dessa conversa com vocês. Prazer foi todo nosso. E você que ficou ligado aí conosco, acabou o programa? Quer ouvir outra vez? Quer mostrar para alguém que trabalha junto com você ou que divide as suas responsabilidades nas decisões? Tá lá na Multiprosa da CDL BH. É uma plataforma cheia de conteúdos que você tem que conhecer. E nós vamos embora agora, mas segunda-feira às 8 da noite estamos de volta e você sabe, você é o nosso convidado especial. Até lá.